Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual o horário que você está vendo essa videoaula. Essa videoaula aqui, ela tem o intuito de apresentar o R e o RStudio para pessoas que não são da área de programação, ou seja, para pessoas que têm o interesse de utilizar os poderes estatísticos, né, as capacidades de estatística do R para fazer análises estatísticas, né? E, bom, a princípio aqui, quando você abre o RStudio, tem muitas informações que aparecem. Mas vamos nos concentrar aqui apenas em duas partes desse monte de coisa que aparece. Vamos nos concentrar aqui no console, que é essa parte aqui toda, né? E no environment, que é traduzido para português o ambiente. Vamos lá. No R você pode fazer contas básicas, né? Que é, por exemplo, 4 vezes 4 ali. Aí, quando você insere esse comando, o que acontece depois que você dá o Enter? Aparece o resultado logo ali embaixo. Não é só para isso que o R existe, né? Não é só para fazer continhas básicas, é para fazer muito mais coisas, mas vamos no comecinho aqui, né, gente? E, né, nessa mesma questão, nós temos as variáveis, né? Para a princípio aqui, para a gente começar o nosso papo sobre R, sobre um pouquinho ali de programação e tudo mais, a gente tem a questão das variáveis, que o uso de variáveis, né, o conceito de variáveis no meio da programação, no R aqui que a gente vai estar usando, é um pouco diferente, só um pouco diferente do conceito de variáveis da matemática. Muito provavelmente você, em algum momento, teve que achar o valor de x em alguma equação, né? E aqui é um pouco diferente, porque muitas vezes você vai atribuir um valor a x e aí trabalhar com ele. Como, por exemplo, na equação de Pitágoras, se eu não me engano, é Pitágoras, aquela questão do cateto quadrado vezes cateto quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Digamos que a gente tem esse cenário. E aí você vai ter. Vamos fazer aqui na mão aqui como é que seria, né? Você tem o valor dos catetos e quer o valor da hipotenusa. E nesse caso aqui, só para simplificar as coisas aqui, a gente vai ter que os catetos têm o tamanho igual. Então, vamos aqui colocar, por exemplo, né, 5 vezes 5, que aí a gente vai ter mais 5 vezes 5. E para fazer a, o quadrado, né, que é cateto ao quadrado, a raiz, né, que aí é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E aí, né, para a gente achar o valor da hipotenusa, vamos colocar aqui que a gente passa como raiz, né? E a raiz aqui no R, ela se chama SQRT. E ela se chama SQRT porque em inglês isso significa raiz quadrada, que, né, a pronúncia seria square root, raiz quadrada. Root, raiz, square, quadrada. Então, square root é quadrada a raiz que, né, fica sendo raiz quadrada. E aí, bom, para o 5 a gente teve isso. Aí digamos que eu quero calcular quando o cateto vale 6. E aí eu vou ter que vir aqui e fazer toda essa toda essa conta de novo e tudo mais, escrever cada letrinha e aí apertar Enter. É sempre assim, né? Que dificuldade, né? Assim, tem algumas outras coisinhas, né? A gente poderia vir aqui só, né? Copiar aqui, né? Dar um Ctrl C, Ctrl V e trocar aqui. Ah, vamos calcular para o 7 agora. Opa, esqueci de um aqui. Vamos calcular para o 7. Ah, tá, beleza, também dá. E se você apertar a setinha para cima, você vai pegar o que está no valor da linha de cima.
Então aí eu vou pegar aqui e vou mudar para 8. Aí eu vou ter que ficar mudando um por um para 8. É meio trabalhoso isso, né? A gente tem que concordar aqui que isso é meio chatinho. Então, nesse momento que é a questão das variáveis, né? Aquelas variáveis que eu disse que você vai atribuir valor a elas, que vem com uma ajuda muito grande, assim, é uma coisa que nesse momento aqui já vai ser uma grande diferença na nossa vida. Por quê? A gente pode pegar aqui, vamos chamar essa variável aqui de C, de cateto, né? E dar para ela 9. Eu vou atribuir o valor de 9. Não aconteceu nada, não aparece nada ali, porque isso é uma atribuição, né? Mas aparece uma coisinha aqui no environment, que agora a gente tem essa variávelzinha C aqui com valor de 9. E aí, o que a gente faz, né? A gente pega e substitui o valor aqui dos números por uma letra, pelo C, pela variável, né? Não é uma letra aí que está representando a nossa variável. E a gente tem a nossa conta. E aí, agora eu quero calcular com 10. Faz aqui, né? Setinha para cima, tudo mais, fazendo as coisas, né? Repetindo aqui, falando o que eu fiz aqui, ó. Setinha para cima, troco o 0 por 1, Enter. Setinha para cima, Enter de novo. 15.55635 é o valor da nossa hipotenusa. Então, assim, isso aqui, gente, é o início de compreensão do uso de variável, da compreensão delas. Tem potencial pra caramba. Logo, logo a gente vai ver mais sobre isso. E também tem algumas questões aqui que eu vou passar para vocês fazerem para entender essa questão de variável. A lista é essa aqui, ó, que vocês podem pegar esse link, vou deixar na descrição. E é uma lista que eu achei ela muito boa, que eu vi. Eu recomendo vocês fazerem até o 4, desse 1.1.1 aqui até 1.1.4. Eu vou fazer um vídeo explicando como é que faz algum exercício desses 4 e também explicando como é que vocês podem salvar um arquivo, né? E aí depois nas próximas videoaulas eu também explico como é que funciona algumas questões que aparecem nessas próximas listas de exercício aí, nessas próximas questões da lista de exercício, que é como por exemplo o array, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, calma, eu não preciso de preocupar com isso não, por agora. E essa lista é desse professor Adriano aí, que é, sim, eu achei ela muito boa, muito, muito interessante, assim, bem do início mesmo até, né, um certo ponto interessante.